Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do canal. Que Deus possa falar poderosamente na sua vida com essa mensagem de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar essa mensagem com aquele seu amigo que precisa ouvir uma palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa falar profundamente na tua vida e no teu coração. E vamos para a palavra. Na mensagem de hoje eu quero te fazer a seguinte pergunta: você já se esqueceu de alguma coisa? Você já esqueceu às vezes um óculos? Você já esqueceu às vezes de quando você foi no supermercado, esqueceu alguma coisa, teve que voltar de novo para buscar? Nós vivemos esquecendo as coisas. Mas será que Deus se esquece de algo? Será que Deus se esquece de uma pessoa? Ou será que Deus se esquece de alguma das promessas que Ele fez? E essa pergunta me fez refletir muito a respeito de alguns versos bíblicos. Porque lá em Gênesis capítulo 8, no verso 1. Gênesis capítulo 8, verso 1 diz o seguinte: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Quero que vocês parem para pensar, se Deus não se esquece de nada, por que a palavra diz que Deus lembrou-se de Noé? E o que eu acho mais interessante é que esse não foi o único momento em que essa palavra aparece. Lá em Gênesis capítulo 19, verso 29 diz: Deus lembrou-se de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 30, no verso 22, diz que Deus lembrou-se de Raquel. E lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 19, diz o seguinte: Deus lembrou-se de Ana. Mas eu te pergunto, se Deus não se esquece de nada, como é que Ele pode lembrar-se de alguém? E essa palavra começou por um tempo me incomodar, e eu comecei a lembrar de um momento em que eu vivi com a minha mãe. Quando eu era criança, eu tinha mania de me esconder nas araras de roupa. E um dia eu me escondi na arara de roupa e eu falei, eu não vou sair daqui até minha mãe achar. E o resultado foi que passaram-se 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, quase uma hora, e ela não me encontrava. E quando eu saí, ela estava desesperada, chorando, me procurando no meio da loja. E quando eu fui até ela, ela me abraçou, me xingou bastante primeiramente, mas algo que me deixou muito feliz foi saber que a minha mãe não me esqueceu ali. Foi saber que mesmo estando escondido, a minha mãe se lembrou de mim. Ela não me deixou para trás. Ela não se esqueceu de mim e simplesmente foi embora. E a palavra nos diz que se a mãe esquecer um filho, ainda assim Deus não se esquecerá de você. Então, como é possível? Se Deus não se esquecerá de mim, se a minha mãe pode me esquecer e Deus não vai me esquecer, como é que pode a palavra dizer que Deus lembrou-se de Noé, Deus lembrou-se de Abraão? E foi onde eu fui entender o cerne dessa palavra. E a palavra lembrou-se no hebraico significa divina solicitude, ação imediata. Então, quando Deus se lembra desses personagens, Ele não se lembra porque Ele havia esquecido, Ele se lembra, mas no sentido de que estava pronto para intervir na realidade que aquelas pessoas estavam vivendo. Quando a palavra diz que Deus lembrou-se de Abraão, Deus lembrou-se de Noé, o que a palavra está nos dizendo é que Deus estava pronto para fazer uma mudança radical na vida deles. O que a palavra está nos dizendo é que Deus estava pronto para intervir na vida daquelas pessoas com uma ação sobrenatural. E todas as vezes quando Deus se lembra de alguém, é porque aquilo que Ele iria fazer, somente Ele poderia fazer. Ana era estéril, Raquel era estéril. E quando Deus lembra-se delas, a madre delas se abre. Quando Deus lembra-se de Noé, as águas estavam cheias ainda do dilúvio e as águas começam a baixar. Então eu quero que você saiba que todas as vezes quando Deus se lembra de alguém, não é porque Ele esqueceu, mas é porque agora a pessoa está pronta para receber aquilo que Ele já havia prometido, ou para receber a provisão divina. E eu quero declarar sobre a tua vida que você vai ser lembrado por Deus.
Eu sei que às vezes pode passar momentos na tua vida em que você acha que você foi totalmente esquecido, em que parece que Deus não intervém em nada, mas eu quero que você se lembre que a única coisa que Deus se esquece é dos teus pecados. A única coisa que faz com que Deus perca a memória é quando Ele olha para você e vê os teus pecados. Quando você confessa os teus pecados a Deus, Ele lança os teus pecados no mar do esquecimento. Quero que você saiba que Deus não se esqueceu de você. Quero que você saiba que Deus, ainda essa semana, vai se lembrar de você. Quando você estiver pronto, preparado, Ele vai entrar com a provisão na tua vida. Ele vai fazer uma virada divina na tua vida. Ele vai fazer a diferença na tua vida. Deus não se esqueceu de você. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre vai ser. E você precisa compreender que Deus está pronto para te tocar, está pronto para virar e mudar a sua realidade. E muitas pessoas têm pregado hoje Jesus Salvador, e é lindo isso. Jesus realmente Ele é Salvador. Jesus Ele realmente Ele é amor, Ele realmente cuida, Ele realmente está ali com você. Mas lembra-se, essas pessoas que Deus se lembrou são pessoas que tinham uma aliança e um compromisso com Deus. Essas pessoas que Deus se lembrou são pessoas que foram vistas por Deus porque tinham uma aliança com Ele. E eu quero que você se entenda que Deus se lembra de todos, mas principalmente daqueles que têm uma aliança com Ele. Existem pessoas que às vezes nunca tiveram absolutamente nenhum contato com Deus, mas todas elas vivem um momento em que Deus entra na vida delas e a partir daquele momento que começa a aliança dele com aquelas pessoas. Deus lembrou-se de Noé, lembrou-se de Ana, mas Ele lembrou-se de Noé porque Noé tinha uma aliança com ele. Ele lembrou-se de Ana porque Ana estava no lugar certo. Ana estava no templo pedindo pelo milagre dela, pedindo pela intervenção divina na vida dela. E você precisa compreender isso, de que Deus não se esqueceu de você porque Ele fez uma aliança com você em determinado momento. E quando Ele manda Jesus para a terra, quando Jesus se faz carne no meio de nós, essa é a maior prova de que Deus não se esqueceu de você. Ele enviou o único Filho para morrer por você. A graça imerecida de Jesus, provavelmente nós nunca iremos conseguir compreender o tamanho do amor desse Deus que se lembra de você. Você não está esquecido, você não está abandonado. Deus lembrou-se de você. E quando Deus se lembra de alguém é porque Ele vai causar uma intervenção direta na vida daquela pessoa. Mas eu quero que você entenda que Deus age naquilo que é impossível para nós. E tem muita gente que fala, não, mas se Deus age somente naquilo que é impossível para nós, o que eu faço com as coisas que são possíveis? As coisas que são possíveis, Deus já deixou recomendações de como você deve fazer e como você deve viver. Deus não é um Deus irresponsável de fazer com que você viva simplesmente jogado às traças. Ele é um Deus sábio e principalmente Ele é um Deus que é Pai. E por isso, por ser Pai, Ele nos mandou um Jesus que é Salvador, mas também é Senhor. E muitas pessoas estão hoje anunciando a Jesus como Salvador, e isso é lindo. Jesus realmente é amor, Jesus realmente é salvação, Jesus realmente é acolhedor, Jesus realmente é alegria, Jesus é tudo isso que nós conhecemos. Mas não se esqueça que Jesus também é Senhor, e é no Senhor que estão todas as recomendações para que nós possamos viver bem e fazer aquilo que é possível ao nosso alcance. Eu quero ir com você lá para a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 46. Lucas, capítulo 6, verso 46. Diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha o que Jesus está dizendo, e ainda continua. No verso 48, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala, e lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Jesus está dizendo, como é que você pode me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando?
A Bíblia, ela é o manual de instrução da vida humana. A Bíblia é o manual, tudo o que você precisa está aqui. As descrições, o que você precisa fazer, o que você pode e o que você não pode fazer. O grande problema é que muitas pessoas têm se apegado simplesmente a Jesus Salvador, a Jesus que é amor, e se esquece que as instruções para viver bem nessa vida estão no Jesus Senhor, que institui mandamentos e princípios que não podem ser quebrados. A Bíblia nos dá instruções e não sugestões de vida. Ela não está sugerindo, olha, você não pode... Eu vou te sugerir que você não faça sexo antes do casamento. Eu vou sugerir que você não se embriague. Eu vou sugerir que você... Não, ela é uma instrução para ser seguida. Quando você está dirigindo em uma rodovia ou em qualquer rua que seja, você tem placas que diz pare, não ande, limite de velocidade, cuidado com a curva, cuidado com os animais. Se você está dirigindo, você tem instruções claras de cuidado, de atenção. E por que Deus, que é Pai, não faria exatamente a mesma coisa? E Ele já nos deixou várias e várias instruções, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Deus e Jesus nos dão instruções de como viver bem, e essas instruções não são sugestões, são instruções que devem ser seguidas. Não faz sentido você olhar para a Bíblia e querer pegar somente a parte que lhe convém, que é a parte da salvação, que é a parte em que Jesus perdoa os pecados, que é a parte em que Jesus ama os pecadores, e você não pegar também a parte da repreensão, aonde Jesus diz que você vai ser provado, aonde Jesus diz que você não pode estar na roda de fofoca, aonde Jesus diz que você não pode se sentar com os escarnecedores, aonde Jesus diz que Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Você não pode olhar para a Bíblia somente com aquilo que te agrada. Jesus é Salvador, mas Ele também é Senhor, e no senhorio se revela nele as instruções para que nós possamos viver bem. E quando nós olhamos lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, no verso 6. Hebreus 12, 6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo que sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo foi o maior apóstolo que existiu. Paulo foi um grande pregador e Paulo está dizendo: o Pai corrige a quem Ele ama. Então as instruções que estão na Bíblia não são simplesmente para te proibir de fazer isso, para te proibir de fazer aquilo. São instruções e correção de um Pai que te ama. E um Pai que te ama sabe por que Ele está te repreendendo e te corrigindo. E entenda, o amor de Jesus vai te alcançar, o amor de Jesus vai se fazer bem na sua vida, mas se você quer verdadeiramente viver as promessas e as alianças de Deus, você precisa cumprir as instruções que Ele já te deu. Se você quer viver bem nessa vida, você precisa cumprir princípios, você precisa cumprir as instruções daquele que te criou. Quando você tem um problema em uma máquina, em uma geladeira, você consulta o manual, porque o manual foi aquele que o fabricante deixou para te dizer como que aquelas coisas, como que aquela máquina vai funcionar na sua melhor performance. Ali dentro existem instruções para que você saiba como a sua máquina, o seu equipamento vai funcionar da melhor maneira possível. Assim também a Bíblia, ela nos deixou instruções para que nós possamos viver de forma bem, nós possamos viver bem nessa vida. E eu quero que você entenda que as instruções bíblicas, elas são muito claras e diretas. Daniel, mas por que eu não posso ter relações sexuais antes do casamento? Por que a Bíblia está colocando isso? Porque Deus é Pai e Ele está te protegendo. Quero que você entenda, você jovem, você sair beijando todo mundo, você sair dormindo com qualquer pessoa, não vai te trazer paz na vida, não vai te trazer nenhum benefício para a sua vida. E muitas das vezes você se deitar com várias pessoas, você ficar com várias pessoas é porque você ainda não conseguiu reconhecer o seu próprio valor.
quando você não sabe quem você é, quando você não sabe o valor que você tem, você se entrega na mão de qualquer um. Uma joia preciosa não está na mão de qualquer pessoa. Uma joia preciosa está na mão de pouquíssimas pessoas, de um grupo raro de pessoas, porque elas são valiosas. E tudo aquilo que é valioso não está na mão de todo mundo. Por isso você, tanto menino quanto menina, se valorize. Valorize o teu corpo. Deus está dizendo para você, olha, eu estou te protegendo para o casamento. Porque o casamento é o primeiro ministério que você vai ter, é a primeira instituição que você vai ter. Antes de você ter uma empresa, antes de você ter o seu ministério, a primeira coisa que você vai construir é a sua família. É ali onde você vai estar protegido. É ali onde você vai reconhecer e vai ser reconhecido pelo seu verdadeiro valor. Ei, você que vive aí na bebedeira, você que vive na droga, nas festas, entenda uma coisa. Deus deixou as instruções claras para você, não se embriague. Não se assente com os escarnecedores, não vá em ambientes que não vão te agregar em nada. Daniel, mas por que Deus me deixou essas instruções? Porque Ele conhece o teu valor. Lá no livro de no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 11, diz o seguinte: a sabedoria te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. O livro de Provérbios escrito por Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra depois de Jesus, está te dizendo, ei, se você andar na sabedoria, a sua alma vai ser guardada, vai te guardará e a inteligência vai te conservar, para te livrar do caminho do mal. A Bíblia são instruções, é uma carta de amor de um pai aos seus filhos. E Ele está te dizendo, você é muito precioso para se lançar às qualquer coisas, às paixões do mundo. Lá ainda no livro de Provérbios, no capítulo 15, Provérbios capítulo 15, no verso 31 até o verso 32. Provérbios 15, 31, 32 diz o seguinte: os ouvidos que atendem à repreensão no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua própria alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Olha o que ele está dizendo. Os ouvidos que atendem à repreensão estarão têm o seu lugar no meio dos sábios. E mais, o que rejeita a disciplina menospreza a sua própria alma. Outras versões vão dizer, o que rejeita a disciplina despreza a si mesmo. Quando você não aceita a correção de Deus, quando você não aceita a correção de Jesus o Senhor, você está negando a si mesmo. Você está se deixando de lado. E nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas querem ser valorizadas, muitas pessoas querem serem respeitadas. Existem teorias para a defesa de tudo quanto é tipo de pessoas, mas as próprias pessoas não estão se dispondo a se respeitar. Se você realmente quer ser filho de Deus, se você realmente quer estar na posição de filho de Deus, comece a se comportar como um filho de Deus. E esse comportamento foi nos dado na Bíblia, através de Jesus, que é Salvador, que te ama, que vai te perdoar os pecados, que vai te buscar aonde você estiver. Mas se você quer viver bem, se você quer receber todos os atributos de filho, você precisa viver como filho. E um filho é repreendido e corrigido pelo pai. Por isso eu quero te dizer nessa manhã, Deus se lembrou de você e é por isso que você está ouvindo essa mensagem. Deus vai fazer o impossível na tua vida, mas primeiro você precisa corrigir aquilo que está ao teu alcance. Deus quer transformar a sua vida, quer fazer você viver o sobrenatural, o extraordinário, mas primeiro você precisa corrigir a sua vida. E lá no livro de Lucas, no capítulo 4, diz o seguinte, Lucas capítulo 4, verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta.
Mas um pouco antes, no verso 4, ele diz o seguinte: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui Jesus estava fazendo uma viagem, e nessa viagem existiam outros caminhos, mas Jesus diz que era necessário passar por Samaria. E os samaritanos não se davam com os judeus, mas Jesus diz que era necessário passar por aquele lugar onde as pessoas ainda não conheciam a Jesus. E Jesus passa por aquele lugar, e era mais ou menos por volta do meio-dia, a hora sexta mais ou menos próximo do horário do meio-dia, ou seja, o horário de maior calor do dia. E eis então que uma mulher aparece no poço para tirar água, o que não era comum, porque as mulheres iam no período da manhã tirar água do poço, mas essa mulher estava indo no horário de maior pico de sol para tirar água do poço. E naquele momento em que ela chega, naquele dia em que deveria ser mais um dia comum, Jesus estava ali esperando por ela. E Jesus então pede água para beber. E ela no começo não entende muito bem por que Jesus estava pedindo, e até que Jesus começa a revelar para ela todos os pecados ocultos dela. E olha que interessante, no dia do encontro dela com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é repreender ela pelos caminhos maus que ela está vivendo. Assim como todas as outras curas e milagres que Jesus fez, antes de Jesus curar a pessoa, primeiro ele perdoa os pecados, porque Jesus ele é Salvador, ele quer perdoar os seus pecados, mas primeiro ele é Senhor, ele precisa te instruir, porque se você não sabe o que está na lei, não tem como você saber naquilo que você está errando. A lei é um espelho daquilo que você pode ou não pode fazer, aquilo que você deve ou não deve fazer. Então por isso que Jesus é Senhor e Salvador, porque quando Ele é Senhor, Ele te mostra aquilo que você está errando, e quando Ele é Salvador, Ele pode manifestar a graça dEle em cima daquele erro que você cometeu. Entenda, Jesus não só acusa, Jesus não está apontando o erro para você, Jesus está te dando uma instrução. Olha, se você andar por aqui, você vai viver bem, mas se você sair desse caminho, eu vou precisar usar a minha graça para te alcançar. E é por isso que Ele se entregou por você. E Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana. Ele diz todos os erros que ela tem, mas Ele também dá uma promessa para ela. Naquele dia, Deus se lembrou da mulher samaritana. Aquela mulher que estava esquecida, que não caminhava junto com as outras mulheres. Ela ia no horário mais quente tirar água no poço. A vida dela estava muito mais difícil, simplesmente porque ela estava fora dos caminhos do Senhor. Mas naquele dia Jesus a encontra e Jesus corrige a cada um dos caminhos dela. E eu quero nessa manhã, te instigar a verdadeiramente você olhar para Jesus, olhar, claro, para o amor e para a salvação, mas também olhar para os mandamentos e instruções que Ele te deixou. Porque a graça dele vai te alcançar em qualquer momento. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você precisa também andar debaixo da orientação que Jesus te deixou. Você precisa começar a corrigir os teus caminhos, abandonar aquilo que não faz mais parte da tua vida, abandonar aquilo que não agrada a Deus, para que a glória dele possa se manifestar através da tua vida. Deus se lembrou de você e Ele vai fazer o impossível na tua vida, mas o possível é você quem precisa fazer. Por isso, se você puder, feche os teus olhos, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te toque, te ilumine de tudo aquilo que você precisa deixar. Não sou eu quem vai te convencer, vai ser o Espírito Santo que vai te tocar e vai te mostrar aquilo que você precisa, aquilo que você não precisa corrigir. É o próprio Deus quem vai te instruir e te dizer o que você deve e o que você não deve continuar fazendo. Por isso, feche os teus olhos. Pai, neste momento, Senhor, eu oro por este teu filho, por essa tua filha que está ouvindo essa mensagem. Pai, que as tuas instruções sejam verdadeiramente como um manual, como um mapa da vida dessas pessoas que estão te ouvindo, Pai. Que nós possamos, Senhor, buscar não apenas as tuas mãos, não apenas aquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas nós possamos buscar todos os dias, Pai, a tua face. Que nós possamos andar, Senhor, em cima da tua instrução, em cima da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, andar e caminhar em cima daquilo que o Senhor instituiu que é bom para nós. Sim, Pai, a tua palavra nos diz que toda a tua vontade é boa, perfeita e agradável.
Então que nós possamos, Pai, andar em cima da Tua vontade, que nós possamos andar em cima da Tua palavra, Pai, que nós possamos em todo momento estar com o coração quebrantado, porque nós sabemos que quando nós seguimos as Tuas instruções, verdadeiramente expressamos a nossa identidade de filhos. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, não permita que nós negociemos a nossa identidade para o pecado, mas que ao contrário disso, nós possamos ser fortalecidos e cheios da Tua presença. Lembra-te de nós, Pai, faz o impossível sobre a nossa vida, mas que o Senhor também possa imprimir no nosso coração, através do Teu Santo Espírito, Pai, aquilo que nós precisamos mudar e corrigir para verdadeiramente sermos aceitos como os Teus filhos. Sim, Senhor, isso eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar a tua vida, que o Senhor te dê sabedoria para que você possa andar em todos os caminhos que Ele já separou para você. E nunca se esqueça que os caminhos do Senhor são sempre bons, perfeitos e agradáveis. Saiba que enquanto você estiver andando em cima daquilo que Deus deixou instruído para você, você viverá o melhor dessa terra. Por isso vale a pena andar em cima daquilo que Deus instruiu para você. Que Deus te abençoe e te guarde em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Amém.